Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja nos vendo. Seja muito bem-vindo ao podcast Pode Sim com Esther Sanches. Hoje nós temos uma pessoa aqui extremamente especial. Oi, gente! Você se lembra aí, gente, dessa pronúncia assim super gostosa, cheia de energia, aí em todos os cantos aqui, hoje, né, da nossa região do Médio Rio Piracicaba e em breve em todo o Brasil, em Amém, todo o mundo. recebo. Estamos aqui agora com o meu querido amigo Fabiano Lobotti. Seja muito bem-vindo aqui no podcast Obrigado, Pode amiga, Sim com tamo Esther junto. Sanches. Que bom, que honra te receber aqui, Fabiano. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. A honra é toda minha, minha amiga. Não, eu tô super feliz, né? Porque agora você tá tão requisitado, né, Fabiano? Graças Todo a mundo Deus. tá te querendo. Graças Todo mundo, a toda Deus. semana, né? Você tem podcast aí com o É toda Fabiano. semana no Loboteando, na Lobotiano, Rádio Alternativa é muito 1 FM. bacana, muito bacana mesmo. Eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo Santana, né? José Santana Zé de Santana Vasconcelos, que é o dono lá da Proprietário rádio. da rádio. E que está sempre ajudando a comunidade. Um beijo muito Sim. especial aí para você, viu, Santana? Ex-deputado Zé Santana. Acho que o filho dele É deputado também, é deputado né? estadual. Aham. Deputado estadual. Fabiano, vamos falar um pouquinho, bater um papo aqui, aquele joguinho de bola, assim, pra gente conhecer Estou um à pouquinho disposição, mais, né, minha essa amiga. pessoa tão maravilhosa. Fala um pouquinho, assim, da sua trajetória, porque eu vou colocar o que eu penso e o que eu vi acontecer, gente. Então, assim, se ele contar mentira, eu estou aqui pra contar toda a verdade. Conta aí, Fabiano, um Eu falo pouquinho da sobre. sua... Já o Fabiano Lobotti, você quer que eu falo? Eu quero que você fale minha um vida no pouquinho. todo? Eu quero que você fale agora um pouquinho da sua trajetória. De onde você veio? Sim. Quais que foram os seus sonhos? Vamos falar primeiro de onde que você veio. Você nasceu. Sou nascido e criado em João Monlevade, Minas Gerais. No ano. Alguns anos Uns atrás. anos, né? A gente não precisa falar do ano, né? Alguns anos atrás. Sou filho de Maria Calista Lobo Trindade, José Januário Trindade. Só tenho um irmão, Dr. Júlio César Trindade. Hoje ele é advogado. São também de João Monlevade, nascidos Todos em João João Monlevade. Monlevade. Seus Não, pais também. não. Mamãe nasceu em... Eu acho que é Barra Longa. Não, meu pai que é de Barra Longa. Minha mãe é de Dom Silvério. Ah, que bacana. Eles são Então é daqui, tudo ó. aqui da região, né? É uma história longa, uma história meio triste. Triste e alegre, né? Que minha mamãe foi a pé para João Monlevade. O pai dela, a mãe dela e meu tio, né, e mamãe no colo, eles foram a pé para lá. Por que a pé? Porque eles estavam praticamente passando fome e foram atrás da vida. Eu conheci sua mãe, uma fofa, né? Hoje é venceram a vida, né? Meu tio José Martins Lobo, meu tio foi vereador lá em João Monlevade, foi presidente da Câmara, né? E é uma pessoa, gente boa, ele é vivo até hoje. Irmão da sua mãe. Irmão da minha mãe. Assim que eles foram lá para João Monlevade. Aí conheci meu pai e tal. Pulando essa parte, né? Eu nasci. E depois que eu me entendi como gente, lá para os anos 2000, 2001, eu fui... Eu era fã do apresentador Carlos Moreira. Sim. Na rádio, na época, Rádio Cultura. Não, Rádio Globo. Rádio Globo. Ele tinha um programa na Rádio Globo chamado Ping Pong. Sim. Nesse programa, eu era criança, né? E eu gostava de fazer de ir lá, ficar gritando, cantando. E adorava palco. Adorava subir no palco. Ele apresentava esse programa Ping Pong aos domingos, 9 horas da manhã, cheio de criança. E eu... Você tinha quantos anos? Ah, menino, acho que uns 8, 9 anos. Eu tô falando antes dos anos, né, 2000. Então, aí eu fui... Gostava de palco. Da onde que vem essa coisa de querer aparecer, querer ser visto? Vem daí. Passou, cresci, os anos 2000, 2002, ele virou prefeito. Sim. E um dia ele estava em uma festa. Eu cheguei perto dele e falei, eu sou seu fã. Ele é meu fã? Por causa de que eu fui contei essa história pra ele. Ele falou, passa na prefeitura, que eu vou te dar o seu primeiro emprego. Você tinha quantos anos? Acho que uns 21, Uns 21. né?
Daí uns 6 meses que fui lá, não fui lá. Não acreditei. Aí depois eu resolvi ir lá e era mesmo. Depois, um outro momento, eu conto como que foi essa etapa até chegar a ele. Eu comecei a trabalhar na prefeitura no ano de 2002. Sim. Aí fiquei 2002, 2003, 2004, 2005. Ali eu já comecei a aparecer um pouco demais. Aí você tinha essa voz, já tinha esse vozeirão, né? E o Carlos Moreira não identificou essa voz como um excelente Eu era locutor. gago. Gago? Gago, completamente gago. Eu não conseguia falar muito bem. Mas só quando você estava nervoso ou o tempo inteiro? Quase o tempo todo. Quem me conhece desde novo vai lembrar que eu era gago. Como agora eu estou lembrando que eu era gago, eu já tô gaguejando um pouco, tá vendo? Daqui a pouco passa. Então, eu tentei falar uma vez que eu conseguiria fazer, mas ninguém acreditava em mim porque eu era gago. E eu sempre gostei de quê? Cantar. Sim. Eu canto de bar, mais ou menos. Quando eu tô com os meus amigos, o pessoal tocando, eu vou cantando. E sempre teve em mim essa vontade de ser conhecido. É verdade, eu me lembro exatamente de você ter me falado isso. Tá. E na época da prefeitura, eu fui trabalhar no ônibus saúde. Nesse ônibus saúde, eu fiquei conhecido entre o público da saúde. Entendeu? E ali eu já gostei, né? Aí eu virei Fabiano do PA. Todo mundo já me conhecia como Fabiano do PA. E fui gostando daquilo, o negócio foi entrando. Veio a ideia de ser vereador. Ah, você já se candidatou a vereador? Não candidatei. Só que eu era muito cru na questão da política. E os que eram mais espertos e mais velhos do que eu, pularam na minha frente. Nem vou falar o nome, né? E acabou começando a me perseguir. Eu era um menino novo demais. Começaram a manipular os meus erros, né? Todos os erros meus, eles eram triplicados. Sim. E eu acabei caindo nessa ideia e acabei errando várias vezes. Então, em 2005 ou 2006, o Carlos me mandou embora. E eu adorava a prefeitura. Eu adorava o que eu fazia. Eu adorava aquilo tudo. Ele me mandou embora. Aí você ficou extremamente chateado. Eu super fiquei com triste, depressão. Né? Eu tive uma depressão de uns 2 anos. Cabelo caiu. Bom, foi horrível. Eu tive uma doença chamada alopecia. Conheço. Minha Que sobrinha fui tem. perdendo cabelo, assim. Eu tenho até hoje uma mancha, mas ainda tem. E eu perdi uma média de quase uns 25 quilos. Fiquei dessa finurinha. Acabei indo pra Vitória, que eu comecei a beber demais. Minha tia me levou pra Vitória. Lá em Vitória, depois de 3 anos em Vitória, onde que eu fui me enfiar de novo? Política. Não, pera, eu vou chegar ainda. E fui trabalhar com os políticos de Vitória, lá da Serra. Não posso falar o nome, porque foi uma experiência terrível. Quando eu puder falar o nome, eu vou voltar daqui uns 2 anos, eu vou voltar aqui, aí eu vou ter o poder pra falar o nome. Aí o poder pra pagar até que hoje eu não tenho pra pagar qualquer processo. Então foi uma experiência horrível, cara. Muito ruim. Ficou lá quanto tempo? Fiz uma campanha pras pessoas, sabe? Deu meu sangue, não tive valor algum. Só que eu ganhei experiência, era Deus já. Eu vi aquilo tudo e voltei pra João Levade em 2010. Aí esse eu falo o nome, que o vereador Teles Superação me convidou pra fazer a campanha dele. Ah, sim. Aí eu trouxe jingles de lá. Aí começa a voz. Eu cantei o jingle. Eu escrevi o jingle e cantei o jingle. E sem gaguejar. Sem gaguejar. Aí começaram a entender que eu poderia ir por esse lado. Sim. E eu também tomei posse disso. Entrei na Câmara Municipal em 2012, 15 de janeiro de 2013, porque nós ganhamos a eleição. Sim. 13. Entendi mais ainda como funcionava. 2014 eu lancei a Fabiano Lobotti Consultoria. Que não era consultoria de nada. Já começou a trabalhar no seu nome, né? Não era consultoria de nada, só que eu tinha que inventar um nome, porque eu já estava ficando muito conhecido, já era Fabiano da Câmara. Né?
muito conhecido, bambiano da Câmara. Quando veio rede social, não foi meados de 2013, 2014, veio rede social. Isso mesmo. Internet, né? Veio Facebook. Pá! Não, primeiro foi o Orkut. Orkut eu não mexi muito, não. Aí veio Facebook, meu Facebook, ela tava com 2 ou 3 mil pessoas. Era muita gente. Nossa, muita gente mesmo. Pra Facebook. Naquela época já tinha. Usavam, né? Então, aí eu comecei a usar a rede social pra postar as coisas. E foi indo. 2000 e tal. Mudei de vereador. Não foi eu que deixei o Teles. O Teles resolveu me deixar. Eu passei pro vereador de Djalma Bastos. Ele ainda é vereador? Não. O Djalma tinha ganhado a eleição antes de mim no 9º lugar. Sim. Comigo ele foi para 3º lugar. Nossa. Você já era bem conhecido na região, Muito. né? Ele nunca assumiu isso não, mas fui eu. Agora eu posso falar que Agora fui você eu. pode falar. Nem aí. Aí eu não sei qual que é a ideia dele. Eu não vou julgar o Djalma, porque o Djalma me ajudou demais. Me deu força demais. Mas ele também quis me podar. Na hora que ele viu que eu tava demais, ele quis me dispensar. Hoje em dia a política é complicado. Por que isso sempre acontece? Por que as pessoas se sentem ameaçadas com aquelas que jogam eles pra cima? Só que ele tava trabalhando com um escolhido de Deus, meu amigo. Né? Minha mãe tem uma fé fervor até hoje. 85 anos, tá lá rezando com uma dor na perna, mas ela tá rezando. Gracinha. Então, minha mãe tem uma oração muito forte. Eu não sou muito de religioso, mas eu rezo, eu sou... Mas você tem uma mãe que faz pra você. E eu sou temente a Deus demais. É importante. E não passo por cima de ninguém. Conheci Lelis Pontes. Um amor de pessoa. Um outro grande naipe, amigo. outra pessoa. Me trouxe pra ele. Ele enxergou, né? Vem aqui. De Lelis Pontes, ele ganhou a eleição sem o Fabiano Lobotti. Eu não sei se foi o 11º, não sei se foi comigo, ele foi o primeiro. Uhul! O Fabiano, assim, já destacando, né? Pum, explosão. Não sei se a família Pontes assume isso, mas que ele foi o primeiro, ele foi. E eu tava lá. Ali eu já fiz o jingle, já não podia cantar mais, eu tava sendo perseguido de tudo quanto é lado se eu cantasse, como eu era assessor dele, a minha voz não poderia estar na campanha política. Sim. Talvez poderia, mas se tivesse denúncia. Então não foi eu que cantou, foi o Josagno. Sim, eu conheci. O Josagno que cantou, mas a letra é minha. E explodimos. Lelis virou o primeiro. E um dia eu olhei pra ele e falei, você quer ser presidente da Câmara? E ele é muito... Não, não mexe com isso não. Você vai ser o presidente da Câmara. Ah, mas você vai ser o presidente. Aí conversei com Cida Pontes. Ela tenta inverter. Ela tenta falar que foi ela que teve, mas não foi não. Fui eu que tive ideia. Que bom que estão todos sabendo agora da verdade, né? Eu falei, vai ser o presidente da Câmara. Aí ela ainda me perguntou, por que tem que ser? Eu falei que o presidente da Câmara tem essa abertura que ela... Ah, então ele vai ser o presidente da Câmara. E eu comecei a mexer os meus pauzinhos. Voltei no reset, deu reset, voltei lá no Carlos Moreira, você lembra? Que então a prefeita era a Simone. Sim. Quem mandava era ele mesmo. Fui nele e pedi ele pro Lélis ser o presidente da Câmara. Quem manda em presidência de Câmara é o prefeito. Não tem lero-lero, né? E ele me perguntou por quê. Agora vou contar um segredo que só você vai saber. Falei, porque Lélis é uma pessoa muito séria, ele não vai fugir do nada que comprometa ele futuramente, então quer dizer que não vai comprometer ninguém, né? Complicar ninguém, ele vai ser fiel. E ele foi isso tudo. Aí ele falou assim, então me convença, como que eu vou convencer os outros vereadores? Gente, isso nem pode. Vocês são bastidores da Câmara, eu vou contar. Eu fiz um mapa... com nome por nome de vereador, com todos os defeitos e todas as qualidades, o que ele almejava e da onde que o Carlos entrava e conseguiu o voto. Aqui, ó, então aqui, ó. O nome desse programa vai ser Os Bastidores da Câmara. Aí a gente podia fazer alguma coisa assim, não, mas uma época, Os Bastidores da Câmara. Eu quis fazer um quadro assim, Os Bastidores do Poder.
Eu quis ver só Muito bacana. como eu era lá da Câmara, eu não podia fazer, né? Hoje eu posso, mas não quero. Agora não. Você tá num outro momento também agora, né? Aí, Que a gente vai falar daqui a pouco. você me convidar e fazer uma oferta legal mesmo. Ué, a gente tá começando agora, tudo é possível. Aí, eu tenho que chegar na rádio, né? Vamos indo. E Lelis me deu uma abertura muito grande pra foi um tudo. grande amigo também, né? Lelis ele sempre me quis me ponderar, porque eu sempre fui muito corajoso, frente, né? falava demais. Eu protejo, até hoje eu protejo ele muito. Eu sempre tava na frente pra barrar qualquer coisa contra ele, pro cara dar o sangue. Por mim, eu dou sangue por ele. Lógico, Né? E ele foi o presidente da Câmara, foi um excelente presidente da Câmara. Por um lado, ele é humano demais, bonzinho demais, tudo. Mas a obra não fez nenhuma. Eu quase morria, porque tinha medo de fazer uma obra e dar problema. E dar processo. Eu falei, vai ter que fazer. Nós deixamos o gabinete com o armário no chão, porque não contratou uma pessoa para colocar o armário para cima. Sabe? Ele era assim. Agora já tá melhor. O Lelis ele foi presidente quantas vezes? Uma vez. Ele é muito honesto. Ele é honesto demais. Eu acho que o Lelis perdeu o time de ser prefeito lá. Nessa época, por exemplo, ele deveria ter entrado para prefeito. Para ver o que dava. Mesmo que perdesse, na próxima ele entrava. As pessoas gostam muito dele. Ele entrava, ele é muito gente boa, um cara muito, sabe? E o cara, ele pensa num todo, ele não pensa só nele. Mas aí o que você fez para ajudá-lo, assim? Aí ele saiu da presidência da Câmara, nós ganhamos de novo. Aí nós caímos um pouco, fomos pro terceiro. E dessa vez agora nós ficamos... No primeiro, né? Aí dessa vez agora nós ficamos em quinto lugar. Sim. Só que... e as perseguições comigo e com ele são, assim, insuportáveis. Isso acontece também em João Molevade, que é uma cidade bem maior do que Alvinópolis. Porque Alvinópolis, nós temos aqui 15 mil habitantes, né? E o meu projeto era... eu tenho que dar um jeito de barrar isso. Né? E minha rede social só subindo. Hoje você tem mais de 40 mil, 41 mil. Chegou no ponto que qualquer coisa que eu colocasse, que eu coloco até hoje na rede social, é um problema muito grande. Só que eu pisava em ovos por causa da assessoria do Lelis. Tinha o Lelis, né? Hoje eu não piso em ovos, mais nenhum ovo. Né? Então... A gente sempre fala, né, que nós temos as fases, né? As fases de engolir sapo, as fases de escolher os sapos que a gente engole, as fases que a gente não quer nem saber de sapo, Vou chegar né? nesse ponto aí. Então, 2020 veio a pandemia. E eu vi algumas pessoas fazendo lives. Eu falei assim, gente, eu faço melhor que isso. Não, tá muito ruim. Eu vou fazer melhor. Aí um dia eu comecei a fazer uma live. Todo barbudo, dentro de casa, não fazia nada. Aí fiz uma live, a live deu 300 e tantas pessoas. Falei, mas já tá muito aí. Nossa, no outro... Aí o doutor Silvan até falou, Fabiano, você é muito feio essa live. Você anda toda maquiada. Eu fui na outra produção, toda live do Lobote. 1.000 pessoas. Nossa. Aí eu, gente do céu, achei. Comecei a falar de problemas da cidade. E João Molevade, não sei o quê. E as pessoas se interessam por isso, né? E como que era feito? O celular na minha frente aqui, eu olhando para a tela do computador e vendo números. Sim. Quem estava ao vivo e quem não estava. Um belo dia, eu sou o Fabiano Lobotti, bateu 4.000 pessoas ao vivo. Comecei a ficar nervoso. Falei, gente, mas tá demais. Eu não sabia o que falar mais, que o meu script já tinha acabado. E eu falei, vou ter que falar, que eu não vou perder 4.000 pessoas. Comecei a falar até demais. Ao vivo, falei mais uns 10 minutos. Eu falei, achei. E no outro dia já tinha patrocinador, tinha tudo, cara. Você sabe que eu pulei a fase de 2018, né? Que 2018 eu tava chapadão, fui parar lá no pátio da polícia e fui preso. Eu fiquei Como que você conseguiu, gente? Mas eu fiquei 28 horas preso. Aí, pra eu ter, pra esse número de pessoas em 2020, ao vivo comigo, eu tinha que ter dado uma estourada. E a minha estourada foi aí. Eu era assessor do presidente da Câmara de Djalma Bastos. Eu fiquei mais conhecido que ele. Que eu fui parar na frente da capa de todos os jornais.
que aconteceu? A notícia me deu metade da E página. o que aconteceu? Assim. Eu fiquei preso 28 Mas horas. por quê? Porque eu tava bêbado, sem carteira, e fui dormir no pátio da polícia com o carro. Aí você já ficou por lá. Já fiquei por lá, né? Mas não deveria ter ficado preso. Eu me Você prendi, parou. né? Mas o problema não foi parar, o problema foi tentar sair. Os Sim. policiais chegaram, eu assustei, porque eu quero ir embora. O policial desce o carro. Aí eu arranquei, ele disse, eu vou ter que atirar. Eu falei, meu Deus. Deixa eu descer, né? Aí eu Melhor. desci do carro, assim, doidão. Aí me prendeu, fiquei preso 28 horas. Mas aí também seu nome estourou, né? Depois disso. Estourou. Djalma foi me ver lá na cadeia, lá na tarde, falou, que estourou, rapaz. Eu tô assim, ô Djalma, desculpa. Não, eu não tenho nada, não. Eu falei, e a imprensa? Todo mundo aí fora, tudo enquanto o jornal tá aí fora, querem declaração minha. Eu falei, o quê? Tá todo mundo aí fora. Meu Deus do céu. Mas aí você ali fez, eu só chorava. Você fez desse limão uma deliciosa limonada, Limonada. né? Como Aí que você tirou eu não tinha proveito dessa carteira. situação? Meu irmão teve a ideia de eu pedir alguém de autoescola pra eu tirar carteira. Ele ofereceu um amigo dele que era dono de autoescola, não posso falar o nome ainda, mas eu vou falar, uma hora eu vou falar. Fala não, que você pode complicar o cara. Ele não aceitou. Ele falou, não. Aí o Mauro do CFC Mariana aceitou. Aí eu faço propaganda pra ele até hoje. São 5 anos de CFC Mariana. E o Mauro aceitou. Comecei a fazer CFC Mariana, o CFC Mariana, que o Fabiano Lobotti tirou a carteira. Olha que legal. Cara inteligente também, né? E depois, mas é isso mas aí, o povo Fabiana. esqueceu isso. Olha só. Eu que lembro, toda hora eu lembro disso. Mas o mais eu não importante ligo pra disso nada disso tudo mais. é a sua habilidade de tirar o melhor da pior situação. Você lembra quando Isso eu te é falei muito de Deus? É Deus. Ele sempre dá uma força. Ele tinha que me parar naquele momento ali, senão eu iria me perder. Ele falou, vai preso. Tum! Tipo assim, você vai ter que parar. Mas é assim que Aquilo Deus foi um faz choque mesmo. tão grande na minha vida. Eu fiquei ouvindo cela fechando, minha amiga, 7 meses. Pra acordar de noite com a cela. Entendeu? Eu fiquei preso, nem preso, detido, né? Quer dizer, preso, que eu tava dentro de uma cela. Então, foram 28 horas. Eu fiquei ouvindo cela batendo 7 meses. Trauma daquilo. Pão, pulando, né? Aí voltamos lá nas lives. Comecei a fazer live, tal. Acabou a era live. E começou a era digital influencer. A digital influencer era... que a gente focava, era a Lívia Bicalho. Que Deus a tenha. Que Deus a tenha. Então eu ficava olhando a Lívia fazer. Eu gostei disso aí. E comecei... A gente começa. Ninguém cria, todo mundo se copia. Comecei a fazer do meu jeito, né? Sim. E eu tinha que inventar uma coisa para mim começar o vídeo. Aí eu lembrei da Sabrina Sato, lá de 2006. Oi, gente, tudo bem com vocês? Você lembra? Pânico. Eu comecei a falar, oi, gente, tudo bem com vocês? É da Sabrina Sato, não foi eu que inventei também, não. Eu tentei, só recriou, né? Tentei até patentear, mas não pode, não, porque falar aquela língua portuguesa, sei lá, das coisas, comum, não pode. É comum, não pode. Senão ninguém poderia mais falar, oi, gente, olha. Imagina. Né? Então, não pode. Aí, mas virou o meu slogan, meu carro-chefe. Eu não sei como Seu carro-chefe. falar. E seu identificador. Eu contei isso outro dia na minha live. Por que virou? Um iPhone 13 meu foi roubado. E a partir do iPhone... que eu comprei esse iPhone 13 de 10 prestações. Eu já podia comprar um iPhone 13 de 10 prestações. E ele foi roubado. E eu tive que comprar um iPhone 7. Chorei também. Um iPhone 7. O iPhone 7 tinha problema no microfone. Para as pessoas me ouvirem, eu tinha que falar um tom mais alto. Eu falei, oi, gente, tudo bem com vocês? Era muito alto. E isso virou meme. Nos grupos, tudo tem. Oi, gente, alto demais. Hoje eu não falo assim, hoje eu falo no tom. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui na Decor, tô aqui no... não é um tom brando, porque tem um microfone aqui de lapela hoje em dia. Né? Mas também você tá mais sofisticado, né? As coisas mudaram, né? E aquele período, né? Que você teve que bater a porta, fazer com que a porta se abrisse, fazer com que eles te aceitassem. Hoje é completamente diferente, né? As portas estão arregaçadas, regaladas, como diz. Um dia eu conversando com o Júnior Queiroz da Rádio Alternativa, tomando uma lá na casa dele, eu, o DJ Júnior Queiroz e a Renata. Ele falou, por que você não faz um podcast na Rádio Alternativa? Como assim?
Nunca tinha pensado nisso. A ideia foi dele. Ele é um fofo, né? Olha, um beijo, viu? No coração aí do Júnior Queiroz. Queiroz. Um abraço, viu, meu gracinha. amigo? Tem que voltar um pouquinho a fita para as pessoas entenderem. Para o Júnior Queiroz me oferecer, né? Me oferecer, não, me dar essa ideia de podcast, eu tinha que já estar mais famosinho. Eu fiquei famosinho, mais ainda, porque eu notei que os órgãos de notícias de João Molevade davam a notícia na hora que eles queriam. 3 horas depois, 4 horas depois, a notícia que aconteceu de manhã. Eu falei, você é mais rápido. Comecei a mandar... Vou falar, viu, Thiago? Comecei a mandar para Thiago Moreira a notícia na hora. Thiago Martins? Não, Thiago Moreira. Filho do... sim. Lá do Tenda News. Thiago, notícia, mandava para ele. Ele não via, não. Ele ia ver daqui 2 horas, daqui 2 horas ele postava. Thiago, notícia e agora? Urgente. Não pode. Falei, quer saber de uma coisa? Vou mandar pro Thiago, não. Eu vou postar. Comecei a postar, notícia. O negócio explodiu, que era notícia muito rápido. Escrevi errado. O pessoal, como eu fui crescendo, o pessoal começou a ver que eu tava escrevendo. Tá errado. E te ajudava também, né? Isso é muito bacana. Tinha que consertar tudo. Foi crescendo. Só que chegou um momento que cresceu demais. Aí era só de propaganda. Hoje são 31. Nossa, que bacana. Né? São 31. E quando eu tava médio... Quer dizer, eu estou médio porte ainda. Há um tempo atrás, eu tinha 12, 13, já era muito pra mim. E aí eu comecei a cutucar o Thiago Martino, diretor da Rádio Alternativa. Thiago, o Júnior Queiroz está com a ideia de fazer um podcast na rádio. Aí ele, vamos ver, um ano. Lá no 100 Melhores. Passou os 100 Melhores, veio o Destaque Mineiro. Thiago, o podcast na rádio e tal. Aí um dia eu fiquei meio chapado, eu ia fazer 2 comerciais na Band Minas, encontro com o Thiago. E falei com ele, tinha tomado uns uísque, falei com ele assim, Thiago, não vou mais pra rádio não, que agora eu vou pra Band. Band Minas tá me chamando. E na verdade eu ia fazer 2... Foi o programa da Val? Foi da Val. Eu que te apresentei a Val. Você que apresentou a Val, E eu ia aparecer 2 vezes na Band Minas com a Val. E apareci mesmo. Do 2000, nós estamos em 2025. De 2023 a 2024, o meu Feliz Ano Novo foi transmitido pela Band Minas, minha amiga. Não sei quantos milhões de pessoas. Então, aí parece que ele acordou e me chamou lá na rádio. Nós conversamos 1 ou 2 vezes, fechamos e assinei contrato. Menina, e o nome, ele queria radializar o nome, queria que fosse Programa do Lobote, Sábado com Lobote. Falei, não, isso aí é nome de programa de rádio ou de TV. Vai ter que ser algum nome de podcast. Aí eu falei, Loboteando. Ele não queria aceitar Loboteando de jeito nenhum. Eu falei, não, Loboteando, podcast Loboteando com Fabiano Lobote. Dá até pra falar, nossa, né? Muito bacana. Aí com muita luta, eu acho que o Renato Coelho que me ajudou a convencer ele. E ele foi e aceitou. Aí ficou Loboteando. E Quem foi o seu primeiro entrevistado? Foi o Thiago Moreira. Por que foi ele? Porque o Thiago, o Thiago não ter postado as coisas que eu mandava pra ele mais rápido, eu peguei a palavra rápido e virou Plataformas Digitais Fabiano Lobote, a notícia mais rápida de João Molevade e região. Ah, sim. Por que plataforma? Porque a IMS Sistema, EMC Sistema, lançou uma plataforma digital EMC Sistema. Que é mesmo. O meu não. O meu é marketing. Não tem plataforma. É Facebook e Instagram. A plataforma é Meta. É da Meta. É marketing, ué. Eu falei, vai ficar bonito se eu falar plataformas digitais? E coloquei uma hashtag ainda. Hashtag plataformas digitais Fabiano Lobote. A notícia mais rápida de João Molevade e região. E aquilo foi pegando. Porque a notícia mais rápida bate na cabeça das pessoas igual mensagem subliminar. Notícia mais rápido, ele é mais rápido, ele é mais... Então eu estava pouco me lixando se estava escrito ou não escrito certo. Tinha que ser rápido. A minha mente era essa. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem muita gente por trás. Tem
qualidade que é outra, né? Sim, sim. Então, hoje em dia, eu já penso... É a mais rápida, mas eu penso uns 5 minutos. Deixa eu ver se tá certo. Mesmo assim, vai correr, mas depois a gente tira. Tem que ir profissionalizando, né? Você vai lógico. profissionalizando. E o primeiro foi o Thiago Moreira. Assim, eu tava muito nervoso aquele dia. E a audiência altíssima, porque eu tive a ideia de colocar outdoors na cidade. Quero falar um pouquinho sobre isso, hein? Porque eu me lembro exatamente quando você dizia que Eu vou o te seu falar. sonho era aparecer no outdoor. Agora você está em todos os outdoors da cidade. Eu vou te falar o porquê que eu tive a ideia. Porque minha amiga Esther Sanches, uma vez comprou uns 30 outdoors no Boulevard. Então, todos os lugares onde a gente via a Esther Sanches. E o papo da cidade é: quem é essa mulher? E eu te conheci, acho que por causa do outdoor, não foi? Eu acredito que sim. Através do outdoor. E eu fui num evento onde você estava, que era o evento da Adriana Santiago, na loja. Eu lembro que você desceu de chapéu do carro. Sim. Né? E eu cheguei perto de você e falei: eu achei ótimo. Os outdoor, que chique, que legal. Aí você foi e conversou comigo normalmente, eu tava achando aquilo incrível. Por quê? Uma amiga minha mistificou você pra mim. Mesmo? Por quê? Ela queria diminuir igual, eu queria ir em um evento que você fez lá no negócio de Quando de eu vinho, recebi... sim. da Jô, um evento pequeno, eu queria ir naquele evento. E por que você não foi? Porque essa amiga minha falou comigo que era para poucos convidados. Mas você poderia estar na lista. Era para poucos convidados. Então, ela quis dizer: eu sou melhor do que você. E ela mistificou: nossa, chegou no luxo. Pode nem falar com ela, sabe? Aquela coisa de... Eu Cidade fiquei com interior, aquilo né? na mente. Aí na hora que você chegou no luxo danado mesmo. Mas na hora que eu conversei, você quebrou isso tudo. Oi, tudo bem? Você gostou? Aí você ainda usou essa frase. Como é que essa cara preta nesses outdoor tudo essa cidade, foi, não foi? E eu já gostei daquilo, gostei dessa mulher. E ali nós começamos a falar, a se falar. Aí num outro evento, eu cheguei perto de você e falei assim... Não, já era Zap. Mas, Esté, eu sou doido pra estar num outdoor. Aí você falou com os amigos: tem que ter um motivo pra você estar lá. Eu consigo desconto, só que quebrado demais, nem desconto, você tinha que pagar. Eu consigo desconto, você me falou, eu te coloco lá, tal, mas tem que ter um motivo. Eu não tinha na minha mente o porquê que eu ia estar lá. Né? Só que depois, o público transformou a minha brincadeira de dar notícia em um... Hoje em dia, sem falsa modéstia, o maior veículo de comunicação da região. Verdade. Ninguém atinge o que eu atingo, Esther. É verdade. Talvez eu não tenha a credibilidade de um jornal, a notícia, mas eu atingo o dobro deles. Isso que é importante. É Você o dobro. Tem, sim, a eles têm credibilidade, nome. A minha fundamentação hoje, né? Eu vejo muito eles, eu vi muito eles. Eu sou fã deles. Né? Portanto, convidei eles para ir na festa, não sei porquê. Sou fã deles. Mas hoje em dia, né, o que era impossível para mim, eu dobrei. Uma postagem de internet do jornal dá 30 mil, a minha dá 60, 70. E é regional. Eu nunca comprei um seguidor. E eles têm mais seguidor que eu. Né? Então, não estou batendo de frente com eles, não são meus adversários, né? em hipótese alguma. Lógico, nem em questão de dinheiro. Que os mesmos patrocinadores do Lobote, às vezes, patrocinam eles também. Não tem problema. Como patrocina vários, né? É só pra você ter a proporção do que virou Fabiano Lobote. Graças a Deus. Não, e num período pequeno assim, de quando você me falou que o seu sonho era aparecer nos outdoors, e agora estando em todos eles, né? Então você cresceu muito. Graças e a eu Deus. gostaria só de perguntar uma coisinha que eu realmente não entendi. Aí você deixou... Quando foi que você deixou o vereador Lelis Pontes?
No dia que eu ia começar na rádio alternativa, foi o meu último dia na Câmara. Aquela semana que eu estava assinando com a rádio, foi uma semana muito de problemas internos na Câmara. Em 2022, logo após a pandemia, uma amiga minha abriu um bar lá no bairro Santa Bárbara. Sim. E eu era o promotor do bar. Pessoas que não gostam de mim moravam perto do bar e começou a implicar com o som do bar. Tudo que falava-se no bar, tudo que o bar fazia, chamava polícia. E através de conhecimento dessa pessoa, ela trouxe mais um para me perseguir. Esse mais um colocou o setor de posturas de João Molevade atrás desse bar. A cidade tinha música ao vivo para a cidade inteira. Só o meu, que eu era promotor, que não podia. Todo dia, fiscalização. Uma perseguição, assim, horrorosa. E um dia eu estressei com aquilo. Os fiscais chegaram, eu xinguei todo. Bar lotado. Xinguei todo, coloquei todo mundo para correr. Era o que eles queriam. Eles sabem que eu sou estupim curto. Eles pegaram isso tudo e levaram para o Ministério Público, minha amiga. Colocou no Ministério Público. E Justiça Comum. A ruindade é tão grande que foi Ministério Público e Justiça Comum. O Ministério Público, o processo rolou a reviria. Eu nem sabia. Que isso, Fabiano? Eu não pude me defender. E você foi julgado? Fui julgado e condenado? É. Eu não pude me defender. Aí, chegou agora, naquela semana, uns 15 dias antes, chegou um e-mail na Câmara Municipal. Eu não sei incentivado por quem, porque esse caso já tinha se encerrado. Perguntando ao presidente da Câmara atual qual que era a atitude que ele iria tomar, né, comigo, que eu era funcionário da Câmara ainda, né, então, mas as declarações daquele dia, né, a gente não pode, justiça está lá para ser feita. Em momento algum, o Ministério Público mandou me mandar embora. Entendeu? Então, usou-se disso para o meu desligamento da Câmara. Como se diz? Vou mandá-lo embora, que acaba esse processo. Então você não saiu por causa do sucesso? Não, mas até então, a gente não sabe o que está por trás disso. Até onde que vai isso? Entendi. Porque o Ministério Público não me mandou mandar embora. Mas que bom que você saiu, né? Porque agora você está fazendo um super mega trabalho, está super conhecido. A sair de lá, né? Convencido a ser mandado embora tranquilamente, sorrindo. Ótimo. Graças a Deus isso aconteceu. Graças a Deus. Porque se você ainda tivesse lá... Só tem um problema. Na segunda-feira, os outdoors estariam todos prontos. Então, se alguém armou isso para eu ser mandado embora... Achou que ia ficar para baixo? Agora acabamos com ele. Foram 16 outdoors. Então, como que você conseguiu isso? Espalhados pela região inteira. Já estava pronto. Eu ia continuar assessor do Leles. Eu não sabia a proporção que isso iria tomar. Entendeu? E já estava tudo pronto. Patrocinador, alternativa, agência, cartaz, tudo pronto, cara. E na segunda-feira que o pessoal ia esperar jornais, Fabiano foi mandando embora, acho uma cidade toda enfeitada, como diz você, com essa cara preta aqui. Baixa aqui. Toda! Não, essa semana eu passei lá, tinha um de LED, assim, no meio. O LED. Lindo, lindo. Eu fiquei olhando e fiz, nossa, que delícia. Agora eu que tô querendo aparecer nesse outdoor de LED. O LED é muito legal. E o LED é da empresa chamada UpLED. O rapaz é lá de São Domingos do Prata. Conheço, eu já conversei com ele. Gente boa, né? Bom de papo, ele é bom pra vir aqui. E daí aconteceu o quê? Desculpa, gente. A explosão Fabiano Lobotti, regional, que eu sempre quis, só que eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Uma das pessoas que me ajudou muito, né, foi o prefeito Augusto, de Rio Piracicaba, que foi o primeiro a me colocar na frente de um palco para mais de 20 mil pessoas.
Que foi a cavalgada? Cavalgada de De Piracicaba. Rio Piracicaba. Aí ali eu Você já... fez um trabalho super legal. Então ali eu já divulguei a cavalgada. Isso foi ideia do Augusto. Ele que me procurou. Eu quero que você divulga pra mim. E o subir ao palco e falar, nem foi ideia minha nem dele. Eu falei, eu sou doido pra falar no palco. Ele, então fala. Eu lembro desse detalhe. Você não foi lá pra Não apresentar. fui lá pra apresentar, pra falar nada, não. Eu entrei no Foi pra palco divulgar. com o locutor Daniel Sena. Aí ele, agora, o maior digital... Ele até... aí eu fui ficar nervoso. O maior digital influencer do Ele médio é Piracicaba. Com vocês, Fabiano Lobotti. E eu com medo de uma vibe... Ali você vê o tanto que tá... E ali eu falei, meu Deus, que legal. Eu fui, peguei, oi, gente. O pessoal, oi, gente, gritando. Assim, foi muito legal. Engraçado, né, Fabiano? Como que Deus faz? Você falou muito de Deus no início, né? Sim. Parece que não somente a sua mãe, mas você também tem uma fé muito grande. Sim. Como é que Deus age na injustiça, né? É. Foi tudo preparado para te Pra derrubar, Tô preparado né? derrubar. Para você simplesmente não crescer e ser quem você é hoje. Mas no mesmo momento que estavam preparando para te derrubar, Deus estava já com você lá em cima. Amém. Né? Então, todos os Amém. outdoors lá, e você, de repente, destacou e nunca mais parou. Aí vieram outras cavalgadas, né? Parece que a Samanta também te deu, né, oportunidade A lá. Samanta, sim. Né? O próprio João Molevade começou a te dar isso algumas foi antes, oportunidades, né? Eu fiz o festival eu fiz o lançamento da praça lá dela. A Samanta fez uma praça lá legal. Aí foi a volta do Festival da Canção de Bela Vista de Minas. Não me lembro disso. E eu fiz o Festival da Canção. Não estava armado palco. Eu só cheguei lá e observei que não chamavam a prefeita no palco e nem a vice. Aí cheguei lá, né, e vi que ninguém chamava a Samanta e nem a Rod no palco. Cheguei perto de Samanta e falei, você não vai lá não? Ela, não. Falei, você vai. Posso subir lá e te chamar? Aí ela, pode. Falei, então fala com alguém. Cheguei na beirada do palco, os caras não queriam deixar eu subir de jeito nenhum. Aí chamei um outro lá, que foi perto de Samanta, aí autorizou subir. Subi no palco, peguei o microfone do rapaz, o rapaz gentilmente cedeu o microfone. Eu falei, oi, gente, todo mundo... gritos e mais gritos. E falei, aí, tudo bem com vocês? Adoro Bela Vista de Minas. Vai subir no palco a partir de agora. A pessoa que mudou a cara de Bela Vista. Elas trouxeram, mexi a bola com vocês. Prefeita Samanta e vice-prefeita Rod. Menino ali, né? Aí mudou completamente, sobe né? as duas, Samanta descalço. A primeira... Um ano depois que ela foi fazer o carnaval lá, que ela subiu no palco, deu maior polêmica, mas antes ela subiu comigo. Dançou no palco, as duas, foi muito legal. Pena, eu não sei se tem vídeos disso, né? Não, elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Nossa, né? Bela Vista mudou demais. Rio Piracicaba, Bela Vista são outras... Rio Piracicaba nem se fala, né? Rio Piracicaba, cidades, né? Augusto, tem o meu respeito, tem o meu carinho super especial, viu, Augusto? Você tá fazendo um trabalho super mega legal aí. Está de parabéns, né? Além de dar oportunidade para muitas pessoas, né? Sim, Dar oportunidade para muitas pessoas. Ele me abraçou mesmo. Vamos aqui, senão a gente vai falando de outras pessoas e acaba não falando de você. Sim. Então todo mundo querendo saber sobre a vida do Fabiano Lobotti. Pode perguntar. Amor. Como é que está a sua vida sentimental? Ô, Esther, eu apaixonei 2 vezes na vida. Na época 2002, por aí. Apaixonei errado. E Sofreu fiquei muito? pensando nessa pessoa muitos anos. Essa pessoa casou e sumiu e tal. E eu lá viajando naquilo. E em 2014 eu conheci uma outra pessoa que substituiu aquele amor lá. Mas só que esse segundo quase me matou. Foi pior. Pelo Foi mais amor intenso. de Deus. Você é intenso, né? Qual que é o seu signo? Escorpião. Escorpião. Intenso. E eu apaixonei demais. É demais. Mas isso não é bom demais? Isso não é muito gostoso? Não é bom no apaixonar muito? início, meu amiga. E depois? E se a pessoa Não corresponder. não corresponder àquele amor? E não foi correspondido? Não foi. Só no início. Só quando quis. E quando não quis mais? E demorou quanto tempo pra você esquecê-lo? Porque parece que já tá superado, né? Passei... Não, foi um tempo também.
Só que aí foi pisando demais, né? E o pisar demais vai destruindo aquele amor, né? Uhum. E ficou lá atrás esse gostar, mas quando eu vejo ainda, eu falo, pelo amor de Deus. Ainda bate forte? Não, forte não, é porque eu tenho medo. Eu Mas acabei medo- criando medo. Medo de se envolver com ele novamente? Não, Ou medo do seu amor, meu sentimento? amigo. Então nunca mais você se apaixonou? Eu nunca mais vou me apaixonar. Nunca mais se envolveu? Nunca Não, mais deixa isso vou me acontecer. envolver. É tão bom. É tão bom. Não. Eu acho tão estranho as pessoas Pior dizerem coisa que elas que não você querem ser- se apaixonar. A melhor coisa do mundo que tem um amor de pai, de mãe, de amigo, de filho. Amor de uma pessoa por outra não é o pior sentimento que existe. Você Porque acha? dói. Mas e quando ele é correspondido? Dói. Aí eu não sei. Eu nunca tive. Nunca teve amor E correspondido? nunca vou ter. Não, e é temporário Porque também, até né? passar por aquela É. fase de ter certeza, eu vou ficar com aquela dúvida eterna. Será que até hoje? Será que até Mas amanhã? você se envolve com outras pessoas, Sim, né? Dá uns beijos. E o beijo na boca, e o beijo que deu Sim, assim. hoje em dia a gente tem de móvel. Né? Até muito mais do que Sem envolver a sentimento, né? juventude, porque a gente acaba ficando conhecido, as pessoas querem conhecer o que tem aqui por trás. Né? O que tem aqui nessa... E você tá tirando proveito disso? Beijando muito. Lógico. Né? Então, mas amar nunca mais. Eu tenho um tô sendo amigo. muito sincero. Não, eu tenho um amigo que outro dia falou isso comigo e eu fiquei assim tão assustada. E essa Eu nunca amei pessoa, ninguém, eu nunca vou amar ninguém, eu não quero amar ninguém. Ele ama. É porque ele não foi correspondido. Essa pessoa precisou de mim há pouco tempo e usou uma outra pessoa para chegar até a mim e eu ajudei. Ele tá no serviço dele lá porque eu coloquei. Que bom. Mesmo assim, se arrancou. Eu não que tenho bom. ódio dele. Não tenho ódio algum. Eu só... e não arrependi também de ter amado, não, que foi bom demais. Mas é isso que eu falo. O que eu vivi. Que seja bom enquanto dure, né? Até começar a dor. Entendeu? A dor pra cá foi horrível. Aquilo, nunca mais eu senti aquilo. Pelo amor de Deus. Quer dizer, eu sinto todos os dias pela minha mãe, meu pai. É um amor maravilhoso. Ora, o resto... Olha, falando nisso, Fabiane, eu achei assim tão incrível o seu carinho pela sua mãe, né? Lá no dia do lançamento do seu minha novo mãe programa. é maravilhosa. Ela chegou, você foi com todo amor. Passou tirou do mal, carro. não quis Porque ir você embora, é uma não. pessoa muito carinhosa. Falei, mamãe, agora vamos embora. Ela, não vou pra mesa. Ela passou mal duas. Porque você é uma pessoa muito carinhosa. Eu vejo Obrigado. isso, né? Com seus amigos. O carinho que você tem por mim também. Eu acho isso Eu sou muito muito bacana. Eu te sincero. agradeço muito. Mas a sua mãe eu achei muito fofo. Você Mãe, fez questão de tirá-la do carro. Primeiro, fez questão de levá-la, né? Porque é um evento muito bacana. Pessoas muito E ela importantes tá com a ali, dor na né? perna, que ela arrumou uma dor no músculo. Eu falei, mamãe, você quer? E quero. Gracinha. Foi, chegou, Então, o passou seu mal, relacionamento com ela é uma coisa bem íntima, uma coisa bem Maravilhoso. bacana, né? Uma a coisa gente bem... Você tem pai ainda? Tem um pai, meu Seu pai pai também. é ótimo. Uhum. Tem um bom relacionamento com seus bom irmãos relacionamento. também? Só tem um irmão, né? A gente nunca briga. Uhum. A nossa discussão é quando um não concorda com a ideia do outro, mesmo assim, alguém cala. Nunca Isso é briguei com meu importante. irmão de brigar, meu não. A gente discute, mas não concorda e cala. Alguém cala. Isso é importante. Pra não Pelo chegar a menos uma é. briga. É. Não briga, não. Pra não chegar a uma briga É. mesmo, não existe. Às vezes tem tantos Nunca. irmãos que não se falam, né? Na minha vida, eu nunca fiquei um dia sem falar com Bacana. ele. A gente nunca, sabe? Porque você também é uma pessoa muito sincera, né? Sempre E muito fui direta, muito e muito sincero, franca, clara né? e direta. É. Portanto, a Esté, você me perguntou, Fabiana, tem alguma coisa que você não quer? Eu falei, quer não, que pode perguntar o que você quiser. Não liga nada, não. Intenções políticas, você tem alguma? Hoje não, mas daqui a um tempo, quem sabe? Você acha que pode acontecer? Pode, porque não é aquele velho lero-lero, né? Das pessoas. Eu não quero, mas o povo quer. Não. Não, Tem o nada povo, né? disso. O povo gente que quer quer também, né? As pessoas cobram a candidatura. Isso não quer dizer que ela vai votar em você, não. É verdade. Talvez ela tá te sondando pra saber se você vai ser candidato pra falar com o outro lá. É porque agora você tem uma vasta experiência em relação a isso, né? Em relação à política, como que as pessoas agem, como os políticos agem, né? Trabalhou atrás dos bastidores muitos Sim, anos. os bastidores, a gente sabe tudo ali. Eu sei. Por exemplo, várias pessoas sentam para ver reunião de Câmara, não fazem a mínima ideia do que está acontecendo.
né? Então, a gente sabe já pelo jeito, pelo olhar, o que o outro vai falar, por quê, né? Então, a gente sabe tudo tá rolando ali. Por que as coisas não acontecem mais tendo políticos para resolver, tendo, às vezes, a situação financeira bem privilegiante, né? Porque Sim. tem muitas emendas que vêm. Por que as coisas não acontecem? O que você acha, assim, atrás dos bastidores? Política e o dinheiro. Por exemplo, você é a prefeita. Uhum. Eu sou o vereador da oposição à prefeita. Eu arrumo 300 mil reais para você reformar essa praça aqui da frente. Uhum. Mas você é contra. O prefeito não arruma, não. Deixa o dinheiro lá. Aí o dinheiro volta. Ou o dinheiro volta, ou o dinheiro fala que vai arrumar, começa a arrumar e não arruma. E o resto do dinheiro? Ele não some, porque tem que ser feito aquela... Ele costuma deixar para o próximo que entrar. Se não tiver uma data de vencer para voltar, porque volta. Uhum. Né? Ele costuma deixar para um próximo que vai entrar, mas ele não faz. E o que você acha que é a solução disso? As pessoas amarem mais o município, tem que mudar tudo. Amarem mais o município, né? Tem que mudar... Tem que mudar a... Não sei se a palavra certa seria Constituição. Não sei o que tem que mudar. Tem que mudar a lei. Né? Tem igual, por exemplo, lá em João Levado eles estão lutando contra, que é o orçamento impositivo. Uhum. Eu sou a favor. Os prefeitos quase me matam. A prefeita de João Levado me matar, que eu tô falando. O orçamento impositivo... Sabe o que é? Explica direitinho aqui para as pessoas. Impositivo... A verba que vem... Não a que vem. A prefeitura vai ter que destinar através dos vereadores... 500 mil reais para o vereador destinar para uma obra. Uhum. Olha que interessante. Ou para uma organização. Ou para Uhum. O porquê. O porquê que isso não é muito feito. Algumas cidades têm. Por quê? O vereador destina essa organização para alguém que está por trás dele. Porque nós estamos no Brasil, amiga. É verdade. Né ou não é? Tem isso. Muito complicado, né? Eu cheguei de Brasília hoje. Aham. Fui a Brasília, me requisitaram na sexta-feira. Sim. Aí fui a Brasília em 2 audiências públicas, uma no Senado e outra na Câmara. Eu me sinto mal em Brasília. Embora, assim, a cidade seja maravilhosa, né? Muito bonita, a arquitetura lá do Oscar Niemeyer, né? Sim. Muito bacana. Mas, assim, dentro do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, a gente sente um ar pairado, assim, sabe? Uma vibração muito negativa de pessoas que estão ali pensando nelas mesmas, né? De pessoas que não estão preocupadas com quem está lá embaixo, né? Com o menos privilegiado. E isso me incomoda muito. Me incomoda demais, porque nós estamos num país rico, num país que tem condições, de pessoas que têm condições, né? Tanto psicológica quanto... A gente não pode generalizar, né? Mas a grande maioria pensando em si mesmo. A grande maioria ali. E os que não estão pensando, acaba pensando também. Sim. Né? Porque eles são movidos ali pela situação. Então, assim, eu moro fora do país, eu vejo o país de fora para dentro, né? E as coisas me assustam muito, Fabiana. Agora, imagino você que está aqui dentro e que sabe exatamente o que acontece atrás dos bastidores. Muitas coisas acontecem. Portanto, alguns vereadores deixam de ser oposição e passam a baixar a cabeça para prefeito. É isso que acontece muito. E para conseguir obra, senão não consegue. Não consegue mesmo. Não faz. E como você está vendo o Brasil hoje, por exemplo? Essa situação de direita, né? Extremamente direita, extremamente esquerda. O que você acha em relação a isso? Vou ser muito sincero. Eu, até 2 anos para trás, eu era muito direita, né? Portanto, você pode ver, eu apoiava Carlos Moreira, apoiava o pessoal mais do lado da direita. E eu votei no presidente Bolsonaro, né, tal. Só tem um problema. A partir do momento que você vê na sua frente, num país, dividido no meio entre direita e esquerda, um Geraldo Alckmin que você tirou foto. Não sei se você vai me processar. Mas não vai ver. Talvez te veja. Tirou foto lá.
Se sendo vice de Lula é totalmente esquerda para totalmente direita, você acha que eu, Fabiano Lobotti, sou direita ou esquerda? Sou não, minha amiga. Eu falo isso o tempo inteiro, Fabiano. Sou não. Eu vejo as pessoas brigando. E assim, a gente que tá lá dentro, porque eu tramitei por muitos anos, né? Por Você ser. tá louca? Por ser representante dos brasileiros no exterior, ali dentro de Itamaraty, dentro de Brasília, né? Aham. Eu desde de Itamar Franco, né, que eu tramito ali, né? Conheci desde Itamar Franco até ontem o vice-presidente, né? Então, conheci Lula, conheci Dilma, fui convidada para a posse da Dilma, conheci Itamar Franco, conheci a Fernando Henrique Cardoso, né? O general Mourão, Eu né? lembro. Então, assim, a gente sempre está ali atrás dos bastidores e vendo exatamente o que acontece. A extrema-direita e a extrema-esquerda é a mesma coisa, não tá nem aí. Não sou ninguém nada tá nem hoje. Aí. E a gente hoje vê eu sou hoje... Fabiano Lobotti, o que eu achar melhor naquela época, eu voto. E a gente voto vê em hoje, Lula, né? voto em Bolsonaro, voto em todo mundo. Não, e a gente vê hoje o que está acontecendo nos Estados Unidos com um ditador, né, de extrema-direita. E o que está acontecendo aqui no Brasil é outra ditadura de extrema-esquerda. É a mesma coisa. Ninguém está pensando no pobre, não. Exatamente. Né? O salário sobe R$100, enquanto eles lá sobem 300%. E ninguém está nem aí. Os vereadores de Belo Horizonte hoje aumentaram seu salário de novo. Ontem. Então vamos deixar a política pra lá, porque senão a gente não pode estar falando nada, né? Em menos de 6 meses. Aumentaram 2 vezes o próprio salário. É um absurdo, né, gente, isso. Falar o quê, né? E ninguém fala nada. E se falar, a quem recorrer? É complicado, então a situação tá né? meio complicada, né? Em João Monlevade, por exemplo, eles aumentaram o salário, dobraram o salário. O salário é 7 mil, passou para 13. É 12 mil. Nossa, quase 100%. 900. Mas tem um problema. Eu trabalhei nos bastidores. 7 mil não dava. Que gasta-se muito dinheiro. Né? A assistência social do vereador é muito alta. Mas ele tira do bolso dele? Tira, muitos tiram. Mas é ilegal. Não, é ilegal no período da política. Fora da política pode. Mas ele não é obrigado. Não é obrigado. Torna-se caridade, né? Igual o vereador Tonhão, que era, né? Ex-vereador. O cara fazia doações, várias coisas, coitado. Perdeu. Entendeu? Ingrato, né? O povo é muito ingrato, muito. O próprio Leles, né? O Leles ajuda muita coisa. Do bolso, do próprio bolso. Não pode se fazer doações na época de eleição. Acho que 2 meses depois também não pode. Tem um certo período, né? Mas tira do bolso. Você não pode doar dinheiro público. Agora, dinheiro seu, tá pago, é dele, seu, né? Faz o que quiser. Pois é, mas não deveria, né? Justamente por isso que não dá. Porque dá 7 mil para um salário, para salário de salário vereador, de brasileiro que vai uma vez só na Câmara, né? Não é isso, eles vão lá... Por exemplo, eu já passei 4 legislaturas lá, né? Eu vi lá também umas que não ia mesmo, não. Mas a que tá lá agora, né? E a antes, vão lá. Todo dia eu. Todos os vereadores, quase todos. Um ou outro que não. Mas eu. Mas tem eles lugares trabalham que muito. Não vão. Tem lugares lá em João Monlevade trabalha muito. Mas agora vamos falar de futuro. Sim. Né? Você acabou de lançar agora, num novo programa seu, né? Fabiano Notícias. É o www.fabianolobotnoticias.com.br. É um site de notícias. Fala de novo. www.fabianolobotnoticias.com.br. A notícia mais rápida agora do Médio Piracicaba. Pois é, vamos falar de futuro agora. Sim. Quais que são os seus objetivos? Porque outro dia eu falei com você, daqui uns dias eu vou te ver na Globo, né? Então vamos logo fazer esse podcast, porque senão não vai ter condições de te reencontrar. Outro dia eu estava com o Wagner Toledato da Globo Minas, né? Tive a honra de conhecê-lo. Ele mesmo, ele falou que você tem cara de TV. E você tem porte. Ele falou comigo. Mas é legal isso, né? Muito bom. E a gente tá conversando... Vamos ver daqui pra frente. O que de novo tem agora? Porque antigamente era só o Lobotiano. E agora o que tem de especial? Eu profissionalizei tudo. Além da sua equipe, que tá maravilhosa, agora, né? A empresa Advanced, ela faz praticamente tudo.
né? Eu ainda posto, né, muitas coisas, mas a grande maioria são eles que postam. O site, por exemplo, eles olham quase 100% o site. Ele é atualizado diariamente, Sim. né? E o que tem de novo é a qualidade do produto que eu vendo. Antes eu fazia o vídeo com você me filmando. Hoje tem uma equipe que filma, né? Com áudio, com microfone de lapela, profissionais, né? Imagem é outra. E são pessoas jovens, né? Tudo novinho. Visionários, Sim. que têm uma ideia e que Sim. desenvolve aquela ideia, que faz a coisa acontecer, né? Sim. Muito bacana. Eu quero contratá-los. Pode contratar, eles são bem amplos, eles sabem muito. É o Abraão, o Efraim e a Lívia. Sim. A Lívia Pinho, ela é uma digital influencer lá também, né? E alguns serviços eu faço junto com ela. Que é bonita demais, eu vou usar a beleza da menina. E como que funciona esse seu novo programa? É diariamente, manhã, tarde? Não, o Fabiano Lobotti Notícias é o site. Nós estamos com um novo projeto na Rádio Alternativa ainda para implantar, que vai ser o Fabiano Lobotti Notícias na rádio. Sim. Né? Aí deve entrar no horário de meio-dia e pouca. Então vai ser diferente do podcast. Vai ter, diferente do podcast. E tem várias ideias ainda que a gente está fechando. Por exemplo, dentro desse programa eu tô querendo lançar um quadro chamado Fafoca. Fafoca. Agora, dentro do notícia. Você ficou sabendo isso? Entendeu? Foca. Vai ser muito interessante. É interessante? No meio assim, do programa de notícia, agora, momento Fafoca. Fofoca, vamos fofocar. Entendeu? E qual tipo de fofoca você vai estar levando aí pro pessoal? Artista, né? Não pode ser uma coisa regional, porque senão dá problema. Dá problema, é isso que eu queria saber, viu, gente? Ó, pode não ser... é regional, hein? Quem tá fazendo coisa errada aí não precisa ficar preocupado, pode ser não. também. A gente fala sem falar nomes, alguma coisa assim. A gente tá pensando. Ah, que bacana, então. Então não tá tudo fechado, não. Você tá com não, ideias, né? ainda são ideias que vão ser implantadas. O que você foi no coquetel foi o lançamento do site. Sim. Ah, tá. Tá bom? Muito Você bacana. gostou? Muito, Foi legal a muito, festa? muito. A festa foi legal. A Ciaria, muito bacana. Um abraço pra Fabiana do Ciaria. Assim, muito bacana, gente boa demais. Nos recebeu super bem, uma comida deliciosa, né? Um pessoal bonito, agradável, feliz. Né? Então, eu fiquei muito feliz de estar lá e de ter sido convidada por você. Ali eu tenho que agradecer muito ao Supermercado Piraquera, Sepsi, Mariana. E tá fazendo aqui agora propaganda no meu podcast, hein? Eu quero que vocês me patrocinem também, pode falar. A Ultranet, né? A Ultra, que é a internet que patrocina o Fabiano Lobotti. Assembleia de Deus Templo Arca. Bacana. Prefeitura Municipal de João Molevade. Prefeito maravilhoso, um beijo pra você e pra sua vice, Dorinha. Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, nosso querido Comendador Augusto. Prefeitura de Bela Vista de Minas. Samanta, um beijo especial. Câmara Municipal de São Gonçalo, do Rio Abaixo. Prefeito lá, quem que é? Lá é Nozinho, Nozinho, né? Mas um abraço especial pro Nozinho. O presidente da Câmara é o Marlon. Que é o presidente da Câmara. Eu tô tentando levar no meu podcast, acho que o Marlon tá correndo de mim. Ele nunca pode, mas ele vai poder. Um abraço, viu, Marlon? Presidente da Câmara de São Gonçalo, vereador lá. E tem vários outros patrocinadores, graças a Deus. O Kerlon Eletro, que trouxe aquele telão, você viu lá? Sim, vi. Telão de LED. Conheço o Kerlon. O Kerlon foi meu patrocinador aqui no Carnaval. Sim, e tem o Eletro Léo, o som, Júnior Queiroz, DJ, Johnny Dennis. Gracinha, que bom. A Ecobeer também tinha lá, né? O Chopp. E por aí vai, é muito patrocinador, graças a Deus. Gente, quem quiser me patrocinar aqui também, tô começando. A gente não está muito profissional ainda, mas a gente vai ficar... Nosso podcast tá muito legal, né, Tá lindo o estúdio, maravilhoso. Bem bacana aqui, Podcast, a sala aqui é linda. Tô querendo levar ele pra Betim. A acústica... Tive uma proposta ontem de levar pra Betim o podcast. Ah, é? Porque, na realidade, eu quero até falar, a Sheila, ela é presidente da Câmara da Mulher de Betim. Eu sou da CDL, presidente da CDL Mulher Betim. E eu que sou madrinha delas. E eu fui entrevistada no podcast delas, que eles têm um podcast lá também. O nome do podcast é Pode Sim.
E eu comecei com essa história de pode sim, pode sim, pode sim, e coloquei pode sim com Esther Sanches. Então, esse podcast aqui é a ideia também da Câmara da Mulher, lá de Sim. Betim, sabe? Então, a gente está querendo levar esse podcast para lá, fazer um trabalho todo lá, sabe? Porque Você tá dando spoiler, né? Você tá dando spoiler. Verdade. Eu estou com uma proposta também de um novo podcast. Bacana, onde? Não posso falar. É um novo podcast com outro nome, um outro formato. Outro estúdio, mas muito, muito, muito legal. Infelizmente, esse eu não posso falar, mas eu só posso falar que pode... Em breve pode estar surgindo um novo podcast com o Fabiano Lobotti. Que bom. Muito legal. Fabiano, o que mais te incomodou de onde você veio para onde você está agora? O que mais te machucou, te incomodou dentro da sociedade? Como assim? Fora dos seus problemas amorosos, né? O que mais te machucou para você sair de onde você estava? Da Câmara? Né? Não, sair da sua situação de menino, de família de origem simples, né? Para chegar hoje no grande homem que você é, o Fabiano Lobotti, o nome, né? A marca. Oi, gente! Nessa trajetória toda, o que mais te machucou em relação ao ser humano? Perseguição política. Política? Política. Eles são muito ruins. E isso acontece ainda? Muito. Ainda está acontecendo essa perseguição política? Gente, para! Muito. Fabiano é essencial para João Molevade e para a região. Hoje em dia... O que ele está fazendo para prejudicar? Não, eu estou aparecendo mais do que quem tenta me prejudicar. Entendeu? Então, ainda tem perseguição política. Ainda no momento, eles estão estudando como... Te derrubar. Você Vai acha que isso tem a ver com a sua origem racial? Não tem a ver com a origem racial. Tem a ver com a expertise política. Eu olho para a pessoa e falo, você vai ter tantos votos. E vai ter. Não é que eu adivinho, porque eu sei até onde pode chegar. Tal pessoa vai me dar 200 votos. Não vai. Vai te dar 80. Se for. Vai te dar no máximo 40. Isso irrita e vou lá e acerto o negócio. Mas você acha que é só por isso? Não, porque você, de certa forma, é um vidente político? Não, isso eu tô te dando um exemplo. Um exemplo. São várias coisas. O fato de eu... Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Você lembra? Lembro. Chegou lá em João Molevade 144 casas. O fato de eu descer do meu carro, parar o meu carro, descer do meu carro, e o público vinha até mim e falar, na época nem era Lobotti, Fabiano, como é que você tá? E me abraçar. Aquilo me rendeu quase capa de jornal. Inveja. Chama-se inveja. Essa pessoa não tá nem no meio político. Quer dizer, tá, mas não na nossa idade. Mas deu uma ordem pra eu ser perseguido de uma forma assim. Eu tenho mãe, tenho pai, não quero nem saber. Tenho amigos, tem todo mundo ao meu redor, eles não querem nem saber. Quer te destruir. Você sabe que eu faço empoderamento racial. Sim. Empoderamento feminino e empoderamento racial. Eu vejo que as coisas, aqui no Brasil, nunca tinha observado isso antes. As coisas para mulher é muito difícil. Para mulher preta, para mulher negra, é muito complicado. Eu cheguei em João Molevade de personalidade forte, que eu tenho uma personalidade forte. Sim. Sou atleta, né, ex-atleta de esporte individual, então estou acostumada a fazer as coisas sozinha. A cidade inteira me abraçou. A mulherada toda veio para mostrar o poder aquisitivo que elas tinham, né? Uma me chamou para casa e fez um jantar que não tinha nada a ver comigo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Nada a ver comigo, para mostrar a casa dela, para mostrar o potencial dela. Que isso acontece muito em João Molevade, né? Logicamente, eu tenho bons amigos em João Molevade, mas eu senti isso lá. Só que eu não quis simplesmente me render à posição delas. A posição financeira, porque primeiro não me enche os olhos, né? Aí começaram a tentar me bloquear. Sim, né? Então, também assim, tem eu isso. já não sou mais tão importante. Não. Né? E se eu fosse uma mulher branca, talvez isso não teria acontecido dessa maneira. E eu vi que aqui também tentaram fazer isso, me desqualificar. Né? Tentam desqualificar, né? Tentam desqualificar. Você sentiu isso, você homem? Não sei se você se autodeclara negro, ou se você é pardo, ou se você... Você acha que você, homem, negro,
Você acha que se você fosse um homem branco, isso teria sido um pouco diferente ou também não? A perseguição seria a mesma porque você Não, essa perseguição aparece mais? política, não. A perseguição política é simplesmente questões Políticas, políticas. é. Eles tentavam me denegrir em questão de sexualidade, mas questão da cor, não. Mas eu nunca me liguei pra isso. Eu sou muito vacinado quanto a isso. Então, o que falar pra mim não me atinge. Aham. Mas eu Né? gostaria que você falasse para que as Eu pessoas tive- soubessem como Vou te contar uma se história. proteger dessa situação. Eu tive um problema até que de racismo, não. Mas então, as pessoas não. Elas têm aquele racismo, né? Escondido, Velado. velado, né? Às vezes eu estou no ambiente onde eu sou o único negro. Por questão de classe social. Eles me convidam, não, né, por isso. Se você é convidado pelo que você tem no bolso, você deve passar isso direto. Que é um outro patamar ainda. É direto. É assustador quando você chega numa festa, 90% são brancos, quase 100% dos garçons são negros, e você está sendo servido. Assim, é triste. É coisa... Não sei se é coisa do mundo, não sei se é assim no mundo. Agora, no Brasil é muito velado. Brasil. Muito claro. Né? Outro dia eu fui numa associação lá em João Levade, onde ela fica num bairro de gente de alto nível, alto padrão. Eu vi que simplesmente 4 ou 5 empregadas domésticas, todas negras. Com o menino no colo, passeando com o cachorro. Eu falei, gente, o Brasil continua a mesma coisa. Pois é, e isso que eles esperam da gente, nós Eles mulheres querem negras. isso. Sabe? Não pode, então, não. eu observei isso, principalmente aqui em Alvinópolis. Vou falar de Alvinópolis. Não pode. Então, assim, Você se acha a que você gente pode andar- destaca um pouquinho Você acha que uma mais, negona dessa pode andar com a Mercedes branca? né? Tá louca? Não pode não, ué. Pois é, Mas você, isso. então? Mas isso tem que mudar, Fabiano. Mas, As pessoas têm que aceitar eu- que a gente não está mais atrás dos bastidores, que Não, nós temos intelecto, que nós temos condições financeiras, que nós temos direito de ir e vir e fazer o que a gente quer. Sim, eu tenho essa imposição, né? Eu faço essa imposição sem bater muito de frente. Eu não bato muito de frente, eu não quero nem saber o que as pessoas estão pensando de mim. Mas elas quando estão elas me vendo. começam a te prejudicar, Se me prejudicar, aí é quando elas diferente. começam a te prejudicar é diferente. É diferente. Por exemplo, eu sofri um preconceito há um ano atrás numa loja. Uma loja desse tamanho, até fechou. Desse tamanho. Né? Assim, preconceito rasgado mesmo. O que aconteceu? Agora eu tenho que contar. É isso que a gente quer. A essa moça da provocação. loja falou comigo assim. Eu cheguei lá e falei assim, e o Logicamente, ela contrato? sabia quem que você era, né? O contrato vai continuar? Eu falei com ela. Ela, não, Fabiano, vai vender, eu não sei, porque o outro dono não quer. Eu Ela falei, só tinha como sócio, que sociedade? não quer se tá vendendo muito? Uhum. Como você não quer se tá vendendo muito? Aí ela ficou assim, ela não sabia o que me falar, ela não sabia o que me falar. Aí no momento ela não aguentou. Porque a moça da loja da frente ali, a amiga dele, e falou com ele que se eu continuasse fazendo divulgação para ele, as pessoas poderiam pensar que a loja era para vender roupas para gays. Isso agora, ano passado, eu poderia processá-lo. Só que se ele tivesse falado negro, eu processava. Como ele falou gay, eu não tenho problema quanto a isso. Tô um pouco me lixando porque o cara está pensando. Aí eu falei com ele assim, ó, fala com ele que eu tô vindo da empresa Toyota. Acabei de fazer o lançamento do Toyota Cross aqui na nossa região. E não é carro para gays. É carro para todo mundo. A Toyota há pouco se... Entendeu? Só para notar a diferença com a loja desse. A loja fechou, tá fechada. Tinha que sair do mercado, né? Tinha saído. Passei lá outro dia, eu falei, fechou, entendeu? Não tá funcionando. Essa questão, É um por absurdo. exemplo, Agora você imagina, não posso falar o que eu ia falar aqui. Uma coisa dessa. Pois é, essa questão de identidade, por exemplo, sexual, Sim. né? Essa questão de opção, né? Condição. Condição sexual. O que você tem para falar para as pessoas que estão, assim,
literalmente saindo do armário, né? Simplesmente decidiram que vão ser felizes. Porque eu conheço muitas pessoas que nunca conseguiram, né, se declarar gay e que vivem numa felicidade enorme. Sim, mas aquele medo, né? E o que você tem para falar para essas pessoas em relação a isso? A partir do momento, a partir de quando que você viu que a sua condição sexual era essa e que a partir disso você gostaria de contar para sua família, contar para seus amigos, ou sua mãe sempre soube? Conta um pouquinho sobre isso, Fabiano. Na verdade, a condição sexual é minha. Uhum. Eu não tenho que dar satisfação pra minha mãe, não tenho que dar satisfação pro meu pai, pra ninguém. É minha condição sexual. Ponto. O segundo ponto, não imponha eles a aceitar isso. Eles não estão preparados para isso. Talvez a próxima geração esteja, mas a geração passada não estão. Eles não querem ouvir isso. Eles foram criados de uma outra forma, diferente de uma outra geração. Então, não imponha. Mãe... Desculpa, gente, eu sempre faço... Esse é o meu... Você chega perto do seu pai, cara todo ogro ali, criado na rua, e fala... E insiste em apresentar para ele um namorado. O cara não vai aceitar. É verdade. Ele vai fingir que tá aceitando, vai chorar dentro de casa. Entendeu? Eles já sabem que você é gay. Uhum. Eles sabem. Não precisa de levar para dentro de casa. Não imponha. Quando você quiser impor, vá morar na sua casa e convida eles para eles. Vão lá se eles quiserem. A casa é sua, aí você faz o que você quiser. Muito bacana. Muito bom isso. Para de impor. Não tem que colocar a goela abaixo. Ninguém tem que aceitar nada goela abaixo. Obviamente, nós estamos num país livre. Mais ou menos, né? Porque agora a justiça... Um país livre. Na rua, ninguém pode te impedir de passar na rua por sua sexualidade. Ninguém pode te impedir de entrar no local por causa da sua sexualidade, seja sexualidade, cor, seja o que for. Né? Pelo menos é isso que está escrito na Constituição. Entendeu? Ninguém. Só tem um problema. Tem um bar ali que é... Em João Monlevade? Não, eu estou supondo. Sim. Tem um bar evangélico... Não foi evangélico, deixa esse evangélico quieto. Sim. Tem um bar totalmente direitista, onde aquele conceito deles ali é que homem nasceu pra mulher, nasceu pra... Você vai sentar lá? Lógico que não. Os caras querem sentar lá e querem que os caras... que as pessoas... Querem que ninguém vai engolir. Entendeu? Não adianta, não coloca a goela abaixo que não vai aceitar. Eu tava na Savassi outro dia e um casal gay, 2 homens, começaram a beijar, assim, eles bem fazem ali perto do questão pirulito, disso. sabe? Não tem beijando necessidade. de língua. Eu parei e fiquei olhando. Porque é normal? Não. Não é. Nós não estamos preparados Não. para isso. O sentimento que eu sinto quando Nem eu estou... hétero, né, Fabiano? Quando eu estou com uma pessoa, é meu sentimento. Né? Agora, para que eu tenho que mostrar o meu sentimento para os outros? Olha naquela câmera ali, então, e manda uma mensagem justamente falando sobre isso. Sobre o quê? seu conselho em relação às pessoas que têm essa condição sexual e que tentam enfiar a goela abaixo mesmo aí para a sociedade. Meu amigo e minha amiga, ninguém é obrigado a aceitar o que você acha ou o que você deixou de achar. Você nasceu assim, Deus te fez assim, a sua condição sexual. Agora, ninguém é obrigado a aceitar. O preconceito está na pessoa. Então, deixa o preconceituoso para lá. Obviamente, se você for ofendido em algum lugar, você tem os seus direitos. Procure justiça, procure o que for. Entendeu? Agora, a pessoa tem direito de ser preconceituosa, né? Por mim, que morra. Quero nem saber. Seja você. Se resolva com a sua mente, com a sua sexualidade. O que o outro tá falando, pensando, dizendo, pouco me importa. Se ele te ofender nas ruas, chama a polícia. Hoje já tem lei para isso, que ninguém pode te ofender. Agora, que necessidade que tem de ficar beijando na frente de uma pessoa, das pessoas que não estão preparadas para aquilo? Entendeu, Esther? É isso que eu acho. Quanto seus pais também falam um pouquinho sobre isso. Goela adentro. Eu nunca olhei para meus pais e falei nada sobre a minha sexualidade. Eles não querem saber. Eles não estão preparados para isso. Eu sou um homem de 40 anos de idade. Eu não tenho namorada. Eles nunca me viram. Eles sabem o que eu sou, o que eu deixo de ser. Pai, sou gay. Pra
quê? Seu pai não quer ouvir isso, cara. Vai viver a sua vida. Chega lá na sua turma, faz o que você quiser falar. Fala o que você fala. O que você quiser viver. Deixa a sua família em paz. Eles não querem ouvir isso. Minha mãe não me aceita. Ela não aceita, você quer que ela aceite goela dentro, meu amigo. Sai de casa, vai trabalhar, vai ter seu emprego. Entendeu? Aí vamos ver se ela também não é ninguém obrigado a aceitar nada, Esther. Isso até também quando você se aceita, você não se preocupa com o que as pessoas estão pensando, né? Aham. E se aceitar é muito importante, né? Lógico. Porque você passa a ser uma pessoa mais feliz, sabendo quem que você é, o que você quer A e pessoa como que não você vai pode- se resolver, né, Fabiana? Não estou falando para a pessoa aceitar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo também. Né? Não é isso. Eu estou falando para você pensar mais em você e deixar o que o outro tá pensando para lá. Por mim, que tá pensando de mim, Verdade, tô nem aí. verdade. É ou não é? Às vezes Sou muito incomoda mais um pouquinho, feliz. né? Às vezes incomoda um pouquinho, Incomoda um né? pouquinho, Mas dá a um gente jeito, você dá um seu jeito de resolver. larga pra lá, é verdade. Né? Uma vez um rapaz, né, ele ficou com ciúme de mim com a mulher dele. Né, ele me deu um soco na cara. Que isso? Né, ele ficou com ciúme, me deu um soco na cara e usou algumas palavras de baixo calão comigo. E eu tentei processá-lo. Olha como é que o país é preconceituoso. Tentei processá-lo por questões, por homofobia. Mas por que homofobia? Ele ficou com ciúmes da Ele mulher me dele com chamou de você? alguns dons, sai pra lá. Ah, né? sim. Tá. Mas, Aham. na verdade, ele tava com ciúme dela. Entendi. Mas mesmo sabendo que você não tinha condições nenhuma de ter algum caso com É, ela? mas estava com ciúme naquela condição. E ele foi, e ele usou algumas palavras, deu um soco na cara fora. Que horror. Olha onde está a homofobia nisso. Ele arrumou testemunhas onde disse que eu passei a mão nele. Que horror. Por isso que ele me deu um soco na cara. Eu nunca fiz isso, nem quando era novo. Eu odeio que punha a mão em mim, eu odeio espaço. E nem tão bonita. Feio também, Leana, mas nem tão bonita assim ele é. Pô, eu sou sincero, eu Adoro. sempre fui sincero. Sabe, mas eu não ia fazer isso nunca. Aí fez isso. Aí nós tivemos que retirar o processo, senão o negócio poderia zangar pro meu lado. Eu que tinha apanhado. Porque tinha testemunhas que iriam falar mentira que eu fiz aquilo. E por isso que ele deu essa reação. E não tinha nada a ver. Ele estava construindo a mulher dele. Retirou o processo por causa disso. Então, tivemos que retirar o processo. Poderia render e eu ter que pagar a indenização ainda pro cara que me deu um soco na cara. Que horror. Brasil, meu amiga. Brasil, bem-vindo ao Brasil. Tem essas coisas. Antigamente as pessoas falavam comigo assim, o Brasil não é para amador. E eu brigava, eu xingava. Eu já estou aqui 1 ano e meio nesse vai e volta, né? Sim. Dos Estados Unidos, que eu combinei com o Rashid, que seria assim por 6 meses. Rashid achou que eu ia aguentar ficar aqui só 6 meses. E já tem aí, fazendo um monte de coisas agora, já tem 1 ano e meio. E hoje, eu concordo. O Brasil não é para Não amador, é para amadores. infelizmente. E, cara, Brasil não é pra eu tenho vários medos. Eu sou, como diz você, eu sou empoderado, mas eu tenho vários medos. Fale um pouco sobre eles. Por exemplo, meu irmão, ele é advogado. Sim. Meu irmão falou comigo um dia, não coloque a mão em criança, não coloque criança no seu colo, não abrace criança, não faça nada com criança. Criança de estranhos, nada. E então, eu tenho os meus sobrinhos, já cresceram, tal, eu brinco com eles, tal, pá. Eu tenho certa distância de criança porque as pessoas são muito ruins. É verdade. E as crianças me adoram por causa do oi, gente! Então eu só tiro foto com crianças se os pais estiverem perto. Outro dia lá no super, eu parei no estacionamento, chega um menino de uns 9 anos. Você que é Fabiano Lobotti? Pode tirar uma foto? Eu falei, não, depois a gente tira, porque ele estava sozinho. Uhum. Uma pessoa ruim usa aqui, eu posso estar dando até ideia, nem poderia estar falando isso. Usa Não, mas aquilo que bom que você está falando isso. É isso que a gente quer. Usa aquilo pra tudo. Então, outro conselho que eu queria dar, não carregue criança, não coloque criança no colo. A criança dos pais é dos pais. Ah, quem me deixa eu carregar? Não. Tô falando de adolescente, 8, 9 anos, 10 anos, não faça.
Não, as pessoas são muito ruins. Isso porque você é gay. O gay, você sugere que não faça isso. Você sugere eu que os sugiro gays pra não ninguém façam fazer isso, nenhum homem fazer sim. isso. Não faça, não. E você acha que isso é pior pra gays? Sim, lógico, eles querem marginalizar, né? É igual a questão que eu acabei de falar agora, né? Pra mulher e pra mulher preta. Quer marginalizar É o pior. negro, quer marginalizar o gay, quer marginalizar todo mundo. Se o brasileiro pudesse, seria aqueles países europeus, seria tudo branquinho, lindo, maravilhoso. Os brasileiros, os brancos, né? Que é a grande minoria do país que é um país de negro e de índio. Mas a alta sociedade, 99,9% são brancos dos olhos azuis. É o que manda, né? É o que manda. Até porque hoje. a gente não se une. Desde o tempo a gente se unir. É muito complicado. Preto se unir com o outro, une não, minha amiga. Não. Chega um branco lá e toma um negócio e acabou. Eu tinha um funcionário aqui excelente. Eu vou pra falar. Eu chamo o branco, chamo pro churrasco, o branco. Tá pensando, chama pro churrasco, vai pra lá, fica igual otário lá. Ontem, esqueça Esther Sanches. Ontem eu tava na Câmara e um ministro que fez uma palestra, ele falou uma coisa muito interessante, que a gente o tempo inteiro usa, né? Aquela questão, juntos somos mais fortes. Sim. Juntos não sei o quê. Aí ele falou assim, juntos somos mais fortes. Unidos somos imbatíveis. Imbatível. E eu estou tentando fazer isso com a nossa comunidade preta. Eu não estou conseguindo, Fabiano. Segue não. Aquele que desenvolve, que destaca um pouquinho mais... Já sai fora. Já sai fora e não quer saber de onde que ele veio, da origem dele. Com certeza. Isso é muito complicado. Então, se a gente não se unir e mostrar o nosso potencial intelectual, o nosso potencial financeiro, o nosso potencial social, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a outra coisa que eu sinto muito também é que antes do homem ou a mulher preta tentar nos prejudicar e puxar nossa perna, o homem e a mulher preta vai fazer isso primeiro. Então, a gente não consegue... Eu tenho uma situação muito privilegiada. Eu não posso reclamar. Porque se o bicho pegar, como diz no popular, pra mim aqui, eu vou para os Estados Unidos, minha vidinha tá lá, tá tudo tranquilo, outra tá tudo coisa bem. também que fazem, né, com a gente... Quando você consegue alguma coisa, vencer em algum momento, eles mistificam, eu já usei essa palavra duas vezes, que você não quer mais estar ali. Eu tive isso com amigos. Eu dou a minha opinião. Você tá diferente agora. Você só tá falando isso porque você é lobote. Eu falei, não! Eu tô dando opinião de amigo. Não tô te falando por causa de lobote, não. A opinião que você sempre deu também. Que eu sempre dei. Não é por causa de lobote. Você tá diferente, você tá se achando. Não tô me achando. É a mesma opinião que eu sempre quis. Não aceito que eu sempre mais. falei. Não aceito mais. Então, dá um conselhozinho em relação a isso agora. De novo? De novo, novamente, para aquela câmera ali. Em relação agora a ser negro bem-sucedido dentro da nossa sociedade para os nossos irmãos e irmãs pretas. Sim, para Porque, de assim, eu sempre falo, Fabiano, que para os brancos, nós somos atrevidos. Para os pretos, somos metidos e aparecidos. Sim, metido e É muito aparecido. complicado, a gente tá sozinho o tempo inteiro. Com então, certeza. fala ali com o pessoal agora, olhando para aquela câmera, o que você acha em relação a isso, ser preto bem-sucedido? Então, assim, você tem que seguir o exemplo, né? Corra atrás. O dinheiro, o seu saber também não cai do céu. Você tem ou estuda ou ache um caminho onde você vai ganhar o dinheiro para você ser alguém. Não... a própria sociedade, ela começa a te engolir através do seu bolso. Sim. Não sei se era isso que você queria. Eu sempre falo que o Brasil, ele discrimina muito mais bolso do que se você... As pessoas não acreditam nisso. Se seu bolso nisso. tá cheio da grana, você fica loiro, minha amiga. É verdade. Você fica loiro. É verdade. Né? Então, hoje... A discriminação social é muito maior do que a racial. Nossa Senhora. E só fala que não é quem é o preto que não tem dinheiro. Não, e assim, eu não tenho dinheiro, mas as pessoas só de acharem que eu tenho, sucedido, né? já é maravilhoso. Então, chega antes o Fabiano Lobotti. Depois que eles vão querer saber a minha sexualidade e depois inventam uma nova cor pra mim. Não, você não é tão agora preto. Você tá falando tanto dos seus dentes, né? Aqui. Não, você não é tão preto assim.
Inventaram. Isso é uma nova cor. Você não é moreno, você não é negro, você não é preto, você não é tão preto. O tão preto é a nova cor que eles inventaram pra tentar te vangloriar ainda. Nossa. Aí eu falo, não, eu sou preto sim. Não, você tá tirando, eu não sou tão preto. É preto, se não é preto, é branco. Ué, de onde tá tirando se não é tão preto? Né? Eu não gosto, me chama de moreno, não gosto de, é preto, né? Negão, pronto. Aí é lindo, maravilhoso. Eu tô sendo muito sincero, eu sempre fui assim. Igual quando eu fui fazer alguma inscrição, que agora é tudo no computador, né? Antes era tete a tete. A pessoa estava fazendo a sua inscrição, parava e falava assim, você é pardo? Ela queria que eu falasse, não, eu sou negro. Não é tão negro. Inventaram a nova cor. Então escreve aí, não é tão preto. Não tem. É verdade. Né? Então, ó, para de pensar esse negócio de cor, para de vitimizar, ergue a cabeça e levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Entendeu? Ergue a cabeça, você não é vítima porque você é gay, você não é vítima porque você é pobre, você não é vítima porque você é negro. Há caminhos para lutar. Entendeu? E é negão, aceita que é negão, não fica achando que é branco, não, que não é. Um momento ou outro eles vão te colocar de escanteio. Verdade. Para de palhaçada. Verdade. É ou não é? Verdade. Eu vejo isso, eu sinto Cara, isso o tempo nós inteiro, vamos né? ficar aqui até amanhã, Esther. Eu acho que nós vamos ficar aqui, porque já tem umas 3 horas, mas é tão bom. Porque tem muita coisa que você tá falando aqui que é muito interessante. As pessoas porque eu tenho necessitam coragem de pra saber falar. disso. Igual, jogador de futebol. Já viu jogador de futebol preto casar com preta? Não. Eles casam com Não é loira. só jogador, não. Todas as pessoas pretas que Já ficam notou? bem-sucedidas, elas normalmente Casam com casam gente com a pessoa loira. mais clara. O que luta mais... Luta não, o que está sofrendo mais preconceito, que está mais visto aí, ele casou outro dia com uma loira. Ah, pelo amor de Deus. Loira do olho azul. Não tem preconceito com loiras, não. Acho elas lindas. Mas o cara fica fazendo vitimizando. Né? Que a torcida, sei lá, chamando de macaco. Ah, falou. Joga bola. Deixa o cara falar, eu quero nem Também saber acho. que o cara Eu sempre pode falo no isso. estádio inteiro ficar. Por mim, eu tô quero fazer nem gol e aí. ganhar meu dinheiro. Não tá te vaiando. Agora, se for contra, pode vaiar também, não tem problema, não. Agora, se for torcida te vaiando, aí é chato. Aí sai do time. Pois é. Agora, torcida opositora. Não Normal, é por mim, igual Também vejo palco. dessa maneira. Na hora que eu pego o microfone, que eu subo no palco, meu pior medo é ser vaiado. Nunca fui. Toda vez porque eu entro antes do cantor. Né? Um pouquinho antes do cantor entrar, as pessoas não estão aguentando mais ficar ali em pé. Então, geralmente, elas querem ver o cantor. Na hora que fala Fabiano Lobotti, a tendência seria, queremos o cantor. Eles vão e falam, Aí eu já peguei essa deixa e falo, oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês queriam... O Eduardo Costa vai vir daqui de 5 minutos, porque quando o Fabiano Lobotti entra no palco, é porque o cantor tá chegando. Entendeu? Aí eles começam a gritar. É muito legal. A gente pega as deixas, entendeu? Fabiano, hoje a gente tem aqui um lanche super gostoso, super especial, o pessoal né? viu aí no meu Feito stories. pelo Guilherme, o Guilherme que faz a decoração aqui, ele faz um trabalho super legal. Ele que vai decorar a nossa festa no dia 14/6, infelizmente você não vai estar aqui presente conosco. Eu vou estar no... Você vai estar em Pedro Leopoldo Rodeio Show. É Rodeio Show? É. Muito bacana. Festival Pedro Leopoldo. Não, Pedro Leopoldo Rodeio Show. Acho que é Rodeio Show. Eu acho isso muito São bacana. várias Fico atrações. feliz demais que você conseguiu estar lá. Vai estar mostrar lá. O Médio Rio Piracicaba, Vou né? mostrar o Médio Piracicaba lá naquela região. Mas a gente tem um lanche assim, super gostoso que o Guilherme preparou, o Guilherme Decorações. Obrigado, Guilherme. E a gente vai terminar aqui o nosso podcast com uma mensagem especial sua, porque esse podcast hoje foi extremamente importante, por 2 motivos. Logicamente, o primeiro a gente não precisa nem mencionar, porque é a sua presença aqui. Sim. Mas você falou de 2 temas extremamente importantes para a nossa sociedade hoje. 3 temas, né? Que eu falei da questão social, do dinheiro, O racismo. a homossexualidade, e o racismo. Isso, 3 temas de extremamente importância. A gente vai editar e vai mostrar assim, para as pessoas exatamente o que elas precisam de ver. Né? De uma pessoa que tem a condição sexual, politicamente falando, né? De ser gay, de um homem preto, né? De uma família
de origem bem simples, mas Sim, que muito hoje simples. é extremamente bem sucedido, né? Com o seu Oi, gente! Oi, gente! A sua originalidade. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial ali olhando naquela câmera para as pessoas que estão te vendo, para que elas possam acreditar que sim, a gente pode. A gente pode sim, né? Então, a minha mensagem é, por mais que tentem te derrubar, tem um caminho. Procure o seu próprio caminho. Faça o seu próprio caminho. Acredite sempre em Deus, né? Se curve sempre para Deus, que Ele vai te ensinar. Às vezes, aquela porta que se fecha ali, aquele problema que está tendo ali, é simplesmente Deus te falando, você não pode ir por esse caminho. Vá pelo outro, filho. Ele te manda para outro caminho. Daqui um pouquinho você está 10 vezes melhor do que você pensava, que o bom era aquela porta de trás, que era pequena demais, porque você era grande demais para Deus. Nossa, que lindo! Que mensagem maravilhosa! Eu acho que Deus é sobre todas as coisas mesmo, né? A partir do Sim. momento que a gente se curva a Deus, Deus nos mostra, né, o caminho certo e nos faz Sim. Um pouquinho melhor. Né? Só o grande finalzinho aqui. Para minha cabeça, o meu limite era as paredes da Câmara Municipal de João Levade, onde eu agradeço muito o que eu passei ali. Até as perseguições que eu tive ali foram boas para mim hoje em dia, para me preparar para isso aqui hoje. No dia que eu percebi, há 3 meses só atrás, que as paredes, elas viraram cerca, que eu poderia só empurrar e sair, Acabou. eu virei Fabiano Lobotti. E é isso aí, gente. Essa foi a história do Fabiano Lobotti, uma pessoa maravilhosa, um homem que deu certo na vida. Por quê? Porque ele não desistiu. E mais importante, ele sabe de onde ele veio, ele sabe aonde que ele quer chegar, ele preza a família, ele preza os amigos, ele preza a sociedade e, acima de tudo, ele tem Deus o direcionando. Se com Deus está difícil, não solta a mão dele, não. Porque sem ele é impossível. Um beijo no coração.